voltar aqui para fazer a correção do exercício da página 18. Lembrando que o nosso assunto ainda trata-se do gênero textual carta aberta. Como falamos na aula anterior, a carta aberta representa um dos gêneros textuais, né, cuja principal característica é a argumentação, com base em assuntos de interesse coletivo. A carta aberta, como foi dito, integra os gêneros norteados pelo caráter argumentativo e sua principal característica é permitir que o emissor, né, quem escreve, exponha em público suas opiniões ou reivindicações acerca de um determinado assunto. Lembram disso, né? E ele é diferente da carta pessoal, né? Já diz pessoal, trata de assuntos que dizem respeito somente aos interlocutores nela envolvidos. Ao passo que a carta aberta, ela faz referência a assuntos cujo interesse é o quê? Coletivo, né? E normalmente se refere a um problema de consenso geral. Então, pessoal, a carta aberta ela pode ser utilizada como forma de protesto, né, contra esse problema, como alerta e até mesmo como meio de conscientização da população ou de alguém com certa influência, né? Um exemplo é, por exemplo, um representante de uma entidade ou de governo acerca da problemática, né, que vocês venham a tratar, que eles venham a tratar. Além disso, é possível afirmar que a carta aberta, além da característica argumentativa, ela possui traços persuasivos, uma vez que a interação de quem a redige é a de convencimento, né? De convencer o interlocutor acerca das ideias. Então, diante disso, foi passado um exercício para vocês responderem na página 18 do livro de vocês. E agora nós iremos fazer a correção. A primeira questão diz o seguinte: o texto que você lerá neste capítulo foi publicado em um site pelo endereço, tem no livro de vocês, na página 18 cita o endereço, que é mundosustentável.com.br. E que tipos de assuntos vocês acreditam que devem ser abordados neste endereço, de acordo com o site mundosustentável.com.br? E aí, quem colocou? Parecido com o que tem aqui, sustentabilidade, meio ambiente, o que mais vocês colocaram? A segunda questão, vocês irão observar o cabeçalho da página do jornal online de onde o texto foi retirado. Aí ele tem, né, Folha de São Paulo. Uma vez por mês, André Trigueiro publica artigos inéditos na coluna Jogando Verde da Folha de São Paulo. E vocês teriam que responder a segunda questão acerca deste cabeçalho. Em que jornal o texto foi publicado? Quem acertou aí, colocando Folha de São Paulo? Em qual coluna? Qual foi a coluna, pessoal? Jogando Verde, não é isso? E a C, vocês iriam identificar os elementos que aparecem na fotografia e a que temática se relaciona, né? O que vocês observaram aí? Nós temos na fotografia uma bicicleta que está encostada no latão usado para fazer uma horta, né? E aí a outra pergunta a que temática se relaciona? A temática é meio ambiente e sustentabilidade, né? Pois sugerem o uso da bicicleta como meio de transporte e o cultivo natural de plantas e verduras. Bem interessante esta figura, esta imagem. E aí, a letra D, o que vocês responderam aí na letra D? Na letra D, o que vocês observam?
A pergunta é: que relações podemos estabelecer entre o nome do site e o nome da coluna do jornal e os elementos visuais que aparecem no cabeçalho? Vocês observaram aí que é a oficina e a horta no latão que remetem ao assunto do site e da coluna. E a letra E tem a seguinte pergunta: pelas informações dadas na parte escrita do cabeçalho, quem é o autor do texto? Você o conhece? Leia o box e a seguir com as informações sobre ele. Aí vem em seguida o box falando sobre o André Trigueiro. Espero que vocês tenham feito a leitura. A letra E, a resposta é pessoal, certo? E na nossa aula seguinte, vocês farão a leitura de uma carta aberta, né, de acordo com as informações sobre o site, o autor e a coluna do jornal onde o texto foi publicado. É possível supor o que era discutido nela. Antes de vocês iniciar a leitura, na próxima aula, nós podemos já em casa antecipar. A nossa próxima aula será na segunda-feira e vocês podem fazer a antecipação da leitura do texto na página 19, ok? Obrigada, tenha um bom final de semana e até